para nós, tudo é novo para nós. A gente não sabe ainda como que é essas coisas. Então vamos lá, vamos soltar a vinheta do culto aqui, ok? Hey, hey! Paz de Cristo! Você está na melhor hora. Seja muito bem-vindo! Hoje tem louvor, adoração, pregação da palavra de Deus. Não fique calado. Sinta-se à vontade. Esta é a casa de Deus. Adore ao Senhor. AD Interlagos, uma igreja a serviço do povo de Deus. Amém. Estamos de volta aqui, então, mais uma vez, aqui, como eu disse aos irmãos, tivemos um problema aí, mas não foi um problema nosso aqui, foi um problema da tecnologia, problema do Facebook, mas nós vamos trabalhar em cima disso, estudar essas coisas. Esses dias até o Bolsonaro teve um problema, irmão, então nós estamos fora disso, né? Ele tentou fazer uma live e não conseguiu por várias vezes. Então, estamos de volta aqui. Deu tudo certo aí, Márcio, irmão Valdir, tá tudo aí agora? Então vamos lá então. Então, dando sequência aqui, falamos agora, fizemos a homenagem. Os irmãos continuam aí trazendo a pergunta é: quais eram os dois filhos de Rispa? E aí você vai depois, com certeza, ser sorteado o seu nome se você responder corretamente, ok? O tema do culto dessa noite, meus irmãos, o tema do culto é Rispa, um modelo de mãe zelosa. Essa palavra que nós iremos ministrar hoje ao coração dos irmãos, das mães, dos pais, dos filhos, ela serve para todo mundo, ela serve para todos os nós. E eu quero aproveitar e fazer a leitura da palavra de Deus que nós não fizemos, eu deixei para fazer justamente agora, juntamente com os irmãos, porque nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus, juntamente com todos os irmãos, né? Então eu quero dividir com vocês o texto que nós iremos ler. Então o texto ele fala assim, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número, no livro de 2 Samuel, capítulo 21, do verso 8 até o 14, nós iremos ler com todos os irmãos esse texto da palavra de Deus, para nós meditarmos, para nós alcançarmos aí esse entendimento que Deus colocou em nosso coração para falar sobre essa mensagem. Então você que está na leitura aí comigo, você vai ler comigo, nós estaremos lendo, eu vou ter que virar aqui a posição, mas eu vou estar lendo aqui com vocês esse texto da palavra de Deus. Diz assim: mas tomou o rei dos filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a Armone, presta atenção, hein? E a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filha de Basilai Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enfrentaram no monte, perante o Senhor, e caíram 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros e no princípio da cega das cevadas. Versículo número 10 e 11. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega até a água do céu cair sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo à noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram
da rua de Bet-San, onde os filisteus o tinham pendurado quando feriram Saul em Giboa. E fizeram subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E o verso número 14: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura do seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se aplacou com a terra. Glórias a Jesus. Meus irmãos, essa palavra aqui é a palavra de Deus. Esse texto talvez é um texto pouco lido na palavra de Deus, pouquíssimos lidos. Eu quero chamar a atenção de vocês para duas situações importantes que eu quero chamar a atenção nesse texto. Primeiro, esse Mefibosete que aqui é apresentado, ele não é aquele Mefibosete que foi tirado lá da cidade de Lodebar e veio assentar na mesa do rei. Não é esse Mefibosete, porque esse Mefibosete que veio de Lodebar, ele era filho de Jonatas. Então Davi não quebrou a aliança que ele havia feito com Jonatas. Então é só uma observação para alguém que não se confundir. Esse Mefibosete, ele era filho de Saul, o seu pai. Ou seja, eu poderia dizer assim, tinha o Mefibosete filho e o Mefibosete neto, ok? A outra coisa que eu quero chamar a atenção, antes de adentrar aqui o texto, é a respeito da concubina. Concubina era uma mulher escrava do rei, ou seja, era uma mulher que servia na casa do rei, também no lugar de esposa. Podemos dizer assim que ela era uma mulher não oficial, não tinha feito o seu casamento oficialmente, porque tem muitas pessoas que dizem que a concubina era uma prostituta. Normalmente não era assim. O rei tinha a sua esposa oficial, naquela época se podia, e tinha também as suas concubinas, tanto é que Salomão tinha bastante concubina, não vamos adentrar aqui. Mas é só essas duas curiosidades, nós já estaremos entrando no texto, porque tem muita coisa boa vindo aí para nós adorarmos ao Senhor. Bom, o texto bíblico aqui de 2 Samuel, no capítulo 21, verso 8 e o 14, ele se baseia na história de uma mãe uma mãe de dois filhos. O nome dessa mãe era Rispa. Essa mulher era filha de Aia, uma das concubinas do rei Saul, e dessa união nasceram dois filhos, Armone e Mefibosete. Então, nesse período, ela vivia ali no palácio. Saul já era morto, o seu então esposo, então o seu marido, concubinato, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que se instaurou um grande período de fome, que durou 3 anos, e levou Davi a perguntar a Deus qual era a causa daquela tragédia. Por que estava se sucedendo aquilo com aquele povo? Por que a seca estava castigando aquela nação? Então Davi foi orar ao Senhor e buscar a presença de Deus para saber. A resposta de Deus para Davi foi que tudo aquilo estava acontecendo por causa da tentativa de Saul de destruir os gibeonitas e assim quebrar o pacto que Josué fizera com eles. Se você for comigo lá no capítulo de número 9 de Josué, nós vamos encontrar, deixa eu ver se eu acho aqui, nós vamos encontrar aí, coloquei na tela para vocês aí, nós vamos encontrar uma passagem que fala desse episódio. Foi por isso que houve essa seca na cidade. Quando você vai para Josué capítulo 9, verso 3, diz assim: e os moradores de Gibeon, ouvindo que Josué fizera com Jericó, com Ai, e no verso de número 15, e Josué fez para com eles um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes das congregações lhe prestariam juramento. Josué 9:15. Acontece que quando nós lemos esse texto, deixa eu voltar aqui para mim,
Nós encontramos essa palavra, nós encontramos esse momento. Eu não vou entrar com os irmãos aqui, talvez sexta-feira eu tenha preparado uma mensagem para falar sobre a questão do engano. Os gibeonitas enganaram Josué, lá naquela passagem onde depois eles foram ser carregadores de lenha, e cortadores de lenha e carregador de água. Nesse episódio aí que Josué fez um acordo com eles, e depois de Josué veio Davi, veio Jonatas antes de Davi, obviamente, e Jonatas quebrou esse pacto, quebrou essa aliança e passou, e eles mataram os gibeonitas, quebrando um pacto que Josué havia feito com os gibeonitas, dizendo que protegeriam eles, né? Então, Davi foi perguntar a Deus por que estava acontecendo aquele mal na cidade, aquela seca. A Bíblia diz então que Deus deu a resposta para ele, que havia sido quebrado esse pacto. De posse dessa resposta, então Davi agora pergunta aos gibeonitas o que deveria fazer para contornar aquela situação, e eles pediram que lhes fossem entregues 7 descendentes de Saul para que fossem mortos, porque desta forma aí Deus, a dívida estaria sendo paga, certo? Então, nesse acordo que ele fez com ele, nesse acordo de paz, de reparação por um erro feito por por Saul, na época que não respeitou o pacto que havia sido feito com Josué e os gibeonitas, certo? Então, o que aconteceu? Nessa situação, de posse dessas informações, aí começa a nós entrarmos na história, porque agora os gibeonitas pedem os descendentes. Ele pede para que o rei envie para ele os filhos de Saul, para que ele pudesse reparar o erro, né? Então, nessa história entra agora os 2 filhos de Rispa com Saul, que era Armoni e Mefibosete, estavam dentre eles, e foram entregues ao rei. Depois dos corpos já deixados expostos, foram lá, pegaram e colocaram, mataram eles enforcados e deixaram eles sobre a cruz. Então agora Rispa, a mãe dos 2 rapazes, colocou-se sobre a rocha, sobre a penha, a Bíblia diz, perto dos cadáveres, e não permitiu que os pássaros ou qualquer outro animal tocassem neles, desde o princípio da cega até a água cair do céu. Veja que determinação dessa mulher, dessa Rispa. Ela então agora com seus filhos, agora ali na cruz, ali crucificado, morto ali, crucificado, eu digo assim, enforcados, né? Talvez a expressão mais correta seria essa. Depois dos seus filhos ali enforcados, ela se colocou ali de prontidão. Isso quer dizer que no período de aproximadamente 7 meses, era o período da colheita, que durava assim de abril até outubro, segundo os estudos. Ela fez ali um improvável, talvez. Ela não abandonou os seus filhos, mesmo eles depois de mortos, ela não os abandonou. Então, a dor daquela mulher de perder os seus filhos, de uma certa forma, ela se materializou em sua atitude. Ela tomou uma atitude inóspita, ela tomou uma atitude diferente de qualquer outra pessoa. E a Bíblia diz então, uma vez que de dia, todos os dias, do dia e noite, ela se pôs a afastar os animais para se ausentar daqueles cadáveres que ali estavam. Então ela estava ali, os filhos mortos, talvez em estado de putrefação, em estado de decomposição, mas ela permaneceu ali, protegendo, permaneceu ali, livrando, permaneceu ali, mesmo com as suas esperanças já perdidas, mas ela permaneceu com aquele objetivo de não deixar os seus filhos serem devorados pelos animais, pelas feras. Glórias a Jesus. Então, durante todo o período ela esteve ali. Ela enfrentou, ela enfrentou por contemplar todos os dias os corpos ali, e ela enfrentou aquela situação como se fosse, eu não sei de onde ela tirou forças para isso. Mas quem era a Rispa? Quem era essa pessoa? Por que ela fez isso? A Rispa era uma concubina. E eu quero dizer aos irmãos nessa noite, o que fazer quando parece que nada mais tem jeito? Quando a gente acha que nada mais pode ser feito? A atitude dessa mãe aqui agora, vou falar de mãe,
Foi uma coisa diferenciada, foi uma coisa nunca vista na história do mundo, do país, né? Ninguém nunca ouviu falar na história de uma mãe que velou o corpo do seu filho, já em estado de decomposição por muitos dias e muitos meses. Talvez alguém criticasse e até julgasse como louca, talvez alguém tivesse julgado ela como histérica, talvez alguém tomasse aí um possível também alguém dizer que ela estava maluca, talvez desprezasse ela por ela estar tomando aquela atitude. O fato é que aquela mulher continuou exercendo o seu papel de mãe com zelo, cuidado, persistência e com muita coragem. Glórias a Jesus. Em meio àquele caos, ela encontrou algo para fazer para os seus filhos, que era cuidar que as aves não atacassem, como eu disse, como os animais não alimentassem daqueles seus corpos. Pode até parecer uma atitude insana, estranha, sem nexo ou até mesmo sem compreensão do humano, mas Rispa, ela nos deixa uma preciosa lição: cumprir o nosso papel, seja ele qual for, com cuidado e dedicação até o fim. Rispa, ela toma uma atitude, mesmo que insensata, mas ela não abandona os seus filhos, mesmo estando em situações deploráveis, em situações difíceis. E agora eu quero aproveitar dessa introdução que eu fiz aqui, dessa mensagem, eu quero trazer para a nossa meditação 6 lições rápidas e importantes que eu tirei dessa passagem, com a atitude de Rispa, diante daquela situação e daquele caos que ela estava vivenciando. Eu queria dividir com os irmãos. Então, a primeira coisa que eu queria dividir com os irmãos, que é: todos têm o seu valor. Todo mundo tem o seu valor. Veja bem, eu até coloquei um texto que eu achei aí bastante interessante, de um pensador que diz assim: olha, ninguém é melhor que ninguém, mas alguns se destacam pelo caráter e outros pela falta dele. Ou seja, você se destaca de qualquer jeito, né? Alguns se destacam pelo caráter, pela sua postura, pela sua maneira de agir, mas também outros se destacam pela falta do caráter, né? Então, aqui nós queremos dizer com esse texto, com essa lição, o que eu tiro de lição com Rispa? Que todos têm o seu valor, independente do lugar que você ocupa na comunidade no qual estão inseridos. Todos têm o seu valor. Essa mulher, ela tinha o seu valor, ela era uma concubina, ela era mulher de então do rei Saul, e ela tinha os seus valores, os seus filhos tinham os seus valores, né? Quem era Rispa? Ela era concubina. Pouco sabemos sobre a vida dela, mas de uma coisa é certa: ela era uma mulher da linhagem real. Então, porque viver como concubina naquela época não era fácil, não era uma tarefa fácil, apesar de viver com todo o glamour, porque ela era também uma mulher que vivia e assistia ao palácio. Portanto, eu quero dizer a você nessa noite: não se julgue sem valor, incapaz, indigno, né, para fazer algo ou para ser alguém na vida. Eu quero te dizer para você nessa noite: não se julgue injusto, não se julgue pequeno, não se deprecia, né? Porque ela aqui, ela mostrou para ela mesma o seu valor e o valor dos seus filhos, os valores que ela carregava com ela. Glórias a Jesus. Então, todas as pessoas na sociedade têm o seu valor. Ninguém é melhor que ninguém. Por isso que eu disse: ninguém é melhor que ninguém, mas alguns se destacam pelo caráter, o outro pela falta dele. Glórias a Jesus. Então, a primeira lição que eu tiro com essa história de Rispa. Sabe qual é a segunda lição que eu quero tirar aqui com vocês? Toda tarefa tem o seu grau de importância. Toda a tarefa exercida tem o teu... Olha, veja bem, abanar cadáveres durante meses, por exemplo, não parece ser algo muito significativo, mas ela ficou ali
todo o tempo abanando ali para as aves não chegar, ficou sem comer talvez, passou por necessidades, mas ela teve ali à frente dos seus filhos, protegendo eles. Então, toda a tarefa tem o seu grau de importância, toda missão ministerial tem a sua importância, tudo que você vai fazer tem o seu grau de importância, ainda que humana, ou socialmente, ou até mesmo espiritualmente. Tenha a visão, que eu gostaria que você tivesse essa visão, né? Abanar os cadáveres, como ela fez ali, talvez fosse, como nós lemos aqui, uma coisa talvez até ruim, não significativa, mas para todos os efeitos, ela permaneceu ali, fazendo o seu papel, sendo um exemplo, né? Não parece ser algo muito significativo ficar abandonando o cadáver, mas Rispa permaneceu ali, defendendo os seus filhos. Mesmo sendo Rispa a mãe dos cadáveres, podendo pensar, não tem mais, nada mais justo do que alguém dizer assim, a mãe mesmo tem que fazer isso. Não, ao contrário, Rispa, ela se dedicou, e nós temos visto que muitos pais, muitas mães desistem dos seus filhos antes mesmo que eles morram, até mesmo fisicamente. Talvez eu estou falando com pai, com mãe que está aqui nessa noite. Quem sabe você tem tido seu filho, realmente está dando muito trabalho, tem dado muito trabalho, mas muito tem, larguei de mão, entreguei nas mãos de Deus. Olha, quer saber? Eu não quero nem mais saber dele. Mas hoje, você ouvindo essa mensagem, quem sabe Deus está falando com você, não desista dele, não abra mão, porque certamente em algum momento, dependendo da sua atitude, da sua persistência, a sua vitória, ela virá. Glórias a Jesus. Graças à atitude dessa mulher, as famílias que sofriam por verem os seus entes queridos e deteriorando à vista de todos, elas usufruíram da atitude que aparentemente era sem valor. Então, ela tomou essa atitude e ela até beneficiou outras pessoas. Então eu tirei aqui, voltando aqui para os irmãos, qual que é a primeira lição que eu tirei aqui dessa história, né? Qual que foi a primeira lição? Foi que todos têm o seu valor. Qual que é a próxima aqui? Toda tarefa tem o seu grau de importância. Sabe qual é o próximo? Esse é forte. Esse é forte. É preciso aprender a trabalhar sem os holofotes. Olha o que diz o livro de Colossenses para nós, no capítulo 3, o verso 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servis. Então nós precisamos é preciso a gente aprender para fazer algo na casa de Deus, para fazer algo onde o local que você trabalha, para fazer algo para a sociedade. É importante que você faça sem ter o interesse de ter os holofotes voltados para você. Então a terceira lição que eu tiro é preciso aprender a trabalhar sem os holofotes. Aqui Rispa estava ali com a sua determinação, não queria nem saber o que estava acontecendo. Ela não estava ali como uma maneira de estar se mostrando, se vangloriando por estar ali todos aqueles meses. Ela não estava nessa situação, ela estava ali sem o interesse dos holofotes. Então é preciso nós aprendermos a trabalhar sem holofotes, ou até mesmo sem o reconhecimento de terceiro. Muitas pessoas têm saído da igreja, muitas pessoas têm ido embora do seu convívio social na igreja, porque diz que o pastor não deu valor, porque a irmã fulana de tal não deu valor, porque eu fiz tudo pelaquela igreja e não fui valorizado. Meu irmão e minha irmã, quem valoriza é Deus. Quem dá a resposta é Deus, quem galardoa é Deus, e nós temos que fazer aos homens como se estivesse fazendo para Deus. Glórias a Jesus. Então nós precisamos trabalhar com a ideia de não ser o holofote, de não estar envolvidos. Glórias a Jesus. A atitude de Rispa era um protesto solidário. É até provável que ela não tenha intencionalmente buscado alcançar o resultado
para além do enterro. Se você for ver na história, a única coisa que ela queria, quando ela estava naquela situação, ela estava querendo um enterro digno para os seus filhos. Ela só queria isso, ela não queria mais nada. Glórias a Jesus. Então, como eu disse aqui, quando a gente volta aqui, a primeira lição que eu tiro é: todo mundo tem o seu valor. A segunda lição toda tarefa tem o seu grau de importância, não importa qual é o que você exerce. A terceira, é preciso aprender a trabalhar sem os holofotes. E agora eu vou para a quarta, cumpra o seu papel até o fim. Glórias a Jesus. Cumpra o seu papel de qualquer forma, qualquer que seja ele, até o fim. Rispa não deixou que se aproximassem deles as aves do céu de dia, nem os animais do campo. Ela sempre esteve ali. Cumpra o seu papel, seja ele qual for. Não deixa que se aproximassem. Ela não deixou que se aproximassem as aves do céu para tentar tirar ou comer ou devorar ali os seus filhos. E eu quero fazer uma pergunta para você: qual é o seu papel nesse momento? Qual é o seu papel na sociedade nesse momento? Eu quero navegar aqui, eu quero perguntar para você que hoje é esposo, que é marido. Cumpra o seu papel de esposo com fidelidade, com amor, com respeito. Deixa eu voltar aqui para nós ver melhor. Você que é esposo, que está aí do outro lado, qual tem sido o seu papel? Cumpra o seu papel de esposo, de marido, com fidelidade, amor, respeito, carinho, e vai até o fim. Glórias a Jesus. E você, esposa, seja uma esposa dedicada, companheira, leal, amorosa, respeitosa até o fim. Cumpra o seu papel. E você, mãe, que hoje é o seu dia, se você já é, continua sendo. E se você não é, passa a ser. Seja uma mãe dedicada na educação, na formação, na autonomia, no cuidado, no desenvolvimento saudável dos seus filhos, até o fim. Buscando o equilíbrio nas relações, promovendo um ambiente de diálogo, de compreensão. Existem, infelizmente, pai e mãe que agem de maneira que parece que seus filhos são inimigos. E você, pai? Seja um pai presente, compreensivo, afetuoso, respeitoso. Cumpra o seu papel até o fim, já que você assumiu esse papel de pai. Muitos filhos não dialogam mais com seus pais. Muitos filhos não trocam uma ideia com seu pai. Muitos filhos fogem dos seus pais, porque muitas vezes você não está cumprindo o seu papel. Pastor, você está falando da esposa, está falando do pai, está falando da mãe. E os filhos? Você não conhece meus filhos. Então agora vai para você que é filho. Seja um filho grato e não ingrato. Você que é filho, seja um filho digno. Seja um filho respeitoso, afetuoso com seus pais, independente da sua idade que você recebeu. Glórias a Jesus. Então seja isso. Talvez você, não, já cheguei aos 18 anos, agora eu vou tomar minha liberdade. A Bíblia diz que é mandamento. Você quer ver uma coisa? Eu vou ler aqui embaixo daqui a pouco para você. Cuidado, você recebeu cuidado desde quando você nasceu, atenção, educação, alimentação. Tem filhos que falam assim: eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir, então agora você é obrigado a me sustentar. Filho, cumpra o seu papel de filho. Glórias a Jesus. E os seus pais, eles não deram o que você precisava. Eles não cuidam como deveriam cuidar. A fim de não cumprir os seus papéis, os seus pais fizeram de tudo para você. Glórias a Jesus. Não cabe você ser juiz dos seus pais. Olha o que diz a Bíblia no livro de Êxodo, era mandamento, capítulo 20, verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra e o que o Senhor Deus te dá. Então é mandamento, é determinação. Deus quer que você honre o seu pai e a sua mãe. E você que é chefe, que é líder no lugar de onde você trabalha, seja um chefe, seja um líder digno, respeitoso. Desempenhe o seu papel com honra e responsabilidade e comprometimento com o ambiente de trabalho ou até mesmo secular. Cumpra o seu papel na sociedade até o fim. Rispa cumpriu o seu papel. Rispa, ela pegou ali como missão, como determinação para cuidar
dos seus filhos e não deixar que as feras do campo e que as aves do céu atacassem as suas ossadas. Enfim, e eu quero também falar para você que é empregado, que é colaborador de uma empresa, seja o tamanho que for, seja um colaborador respeitoso, seja digno, seja um pacificador aonde você está. Muitas vezes você entra no local dizendo que você é crente, mas chega lá, você é um contendeiro, você é um arrumador de confusão. Seja um pacificador e compreendido com a excelência dos resultados. Cumpra o seu papel até o fim. Glórias a Jesus. E agora eu vou aqui para a quinta. Então nós falamos aqui de quais as lições que eu estou tirando com a história de Rispa. A primeira, todos têm o seu valor na sociedade. A segunda, toda tarefa tem o seu grau de importância, nada é melhor, nem a sua não é mais importante que a minha. Aquele que varre não é tão mais importante aqueles que está sentado na mesa do escritório, né? A terceira é preciso aprender a trabalhar sem ter os holofotes em cima, trabalhar de qualquer forma, independente dos holofotes. A quarta, cumpra o seu papel, até o fim cumpra o seu papel. E o quinto, transforme a sua dor, Deus abençoe, irmão Márcio, em algo produtivo. Transforme a sua dor em algo produtivo. Abanar cadáver, talvez os seus filhos, foi uma forma encontrada para aquela mulher, para aplacar a sua dor, uma vez que nem ela e nem eles foram responsáveis pelas mortes dos gibeonitas. Eles não tinham culpa. Olha aqui que diz assim, ó: transforme a sua dor em algo produtivo. Eu fui buscar alguma frase para falar sobre isso. Eu disse assim, ó: os mais bem-sucedidos são aqueles que acumularam o maior número de fracassos. Essa é uma frase do Arthur Frey, ele é um cientista da 3Ms, ele é o pai daquele post-it. Depois você vai, procura na história para você ver como é que ele inventou aquele post-it que todo mundo conhece hoje. O fracasso, ele te obriga a encontrar problemas para a solução, ok? Aprenda com os erros dos outros, estude, investigue sobre pessoas, sobre ideias, projetos, produtos, serviços e até mais. Então usa do fracasso, transforme o problema em algo produtivo. Veja que Rispa fez. Ela procurou transformar aquela situação em uma situação em seu favor. Transforme a sua dor em algo produtivo. Ela estava ali abanando os cadáveres. A sua tragédia pessoal foi uma bandeira solidária contra o fim da desigualdade dos filhos de Rispa, e ela alcançou resultados imagináveis, como você vai ver. E se você está na leitura, você vai ver essa história, que lá na frente ela foi bem sucedida. Já estou indo aí para o final. Eu quero falar agora com vocês sobre a sexta e última lição que eu quero tirar desse texto aqui de Rispa. Qual é a sexta? Nossas atitudes e consequências. Nossas atitudes, elas não trazem consequências somente para nós. A vida é sua, mas as consequências são nossas. Então preste atenção, você que é filho. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Aí você vai e entra no mundo das drogas. Tudo bem, você faz a sua vida o que você quiser, mas quando você vai para o mundo das drogas, você afeta todo mundo que está no seu ciclo social, sua família, sua mãe, seus pais principalmente. Nós estamos aí vivendo uma situação muito complexa, de problemas. Cada atitude que o governo toma, a consequência vem para todos. Glórias a Jesus. Então as nossas atitudes, elas não trazem consequências somente para nós. Antes fosse. Por isso precisamos de viver de maneira, olhando sempre ao nosso redor. A vida é sua, mas a consequência sempre são nós que pagamos o pato, assim podemos dizer. Quando alguém não cumpre o seu papel até o fim, certamente outros serão penalizados. Veja bem o que aconteceu com Saul, que era rei. Ele não cumpriu o seu papel de preservar os gibeonitas, conforme havia sido feita uma promessa por Israel. Ele não cumpriu o seu papel, mas de repente todos foram penalizados, né? Veja que Saul, ele não cumpriu o seu papel e levou consequência para os seus filhos. Ali são os filhos de Rispa e também os filhos de Merabe. Então, quando alguém não cumpre o seu papel até o fim, outros serão penalizados com certeza. Saul, como um ato de insensatez e de desobediência, ele sabia da história.
mas ele procurou agir conforme dava na sua cabeça. A morte dos filhos de Rispa não foi assim responsabilidade, nem tão pouco deles, e apesar disso, de alguma forma, ela atravessou aquele momento terrível de uma forma solidária. Então ela começou a enxotar as aves dos animais, como nós já falamos aqui. Enfim, ela queria pelo menos um enterro digno para os seus filhos. As palavras não ditas por aquela mulher ecoaram através da sua atitude e chegaram ao conhecimento do rei Davi. Veja bem, chegaram ao conhecimento do rei Davi. Essa situação, quando você está no seu cantinho ali, trabalhando, lutando, alguém vai ver. Deus está vendo, Deus irá recompensar. Foi assim que o rei enterrou os ossos de Saul, de Jonatas e de todos os outros que estavam ali padecendo, e entre eles Armone e também Mefibosete, filho de Rispa. Nós já estamos indo aqui agora para a conclusão. Veja bem a nossa conclusão aqui. A atitude de Rispa, antissolidária, se estendeu para além da sua própria dor, e ela abençoou outras famílias também com a sua atitude. Ela abençoou a família de Merabe, até então sua rival, que também Merabe era uma concubina, e 5 filhos de Merabe foram enforcados junto com os filhos de Rispa, né? Ela também, com essa atitude, ela experimentou também, a Merabe estava com toda a angústia também, mas ela não estava presente lá. Mas ela estava também angustiada, então ela conseguiu o benefício através de Rispa. E a atitude de Rispa, veja bem, ela resbalou até lá em Saul e no seu filho Jonatas, que já havia sido mortos. E a Bíblia diz então que Davi, ele pegou todos os restos mortais, tanto de Saul, de Jonatas e de demais familiares da família real, e deu um enterro digno para eles. Tudo isso por causa da atitude de Rispa, uma mãe zelosa, uma mãe que não abriu mão, uma mãe persistente. Glórias a Jesus, que mesmo naquela situação inóspita, terrível, ela permaneceu firme, buscando ali uma solução para ela. Talvez seja difícil até acreditar que ainda existe algo a ser feito por alguém no nosso ciclo, ou de nossos relacionamentos. Talvez a gente olhe para uma pessoa que está drogada, que a gente acha que não tem mais solução, mas seja persistente, porque a vitória ela vem de Deus, né? No entanto, nós não podemos deixar de cativar e de pegar os exemplos de Rispa e se preservar e entender que Deus pode dar a resposta, que Deus pode dar a solução. Glórias a Jesus. Que Deus venha nos abençoar, meus irmãos, ricamente. Que Deus venha continuar nos abençoando, para que nós possamos ser. Eu quero aqui colocar um hino aqui para todos. Aqui nós ouvir um hino, que esse hino quase que também é uma homenagem ao Dia das Mães. E eu meditei nesse hino, e ele fala muito conosco, que é o que é uma atitude de uma mãe de oração, uma mãe que busca Deus. Talvez você nunca tenha ouvido esse hino, talvez você já ouviu há muitos anos atrás, mas esse hino ele conta da história do Abel Porto, que era um jovem que esteve no mundo das drogas, mas através da oração ele recebeu a sua vitória. Vamos ver se o Facebook vai deixar eu passar, mas eu vou colocar aqui em nome de Jesus, ok? Vamos ouvir esse hino e já a gente volta com o nosso sorteio. Perdi no mundo ingrato que eu não conhecia. Minha mãe me pediu para que eu não saísse, mas eu não dei ouvido no que ela disse. Eu peguei todas as coisas que me pertenciam, e quando da porta para fora eu saía, parece que o inferno todo sorria. Os filhos das trevas vinham
vinham correndo, de braços abertos, me recebendo, enquanto minha mãe chorava e sofria. Minha mãe que eu deixei a chorar, não cessou de orar, nem sequer um segundo, pedindo para Deus proteger, para não perecer o seu filho no mundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. Vivendo em meio de homens valentes, que tem um veneno pior que serpente, destrói qualquer tipo de felicidade. Decidi voltar ao lar que deixei, para rever a pessoa que eu desprezei. Era minha mãe avançada na idade. O dia das mães estava chegando e todas as crianças estavam cantando. Aquilo partiu o meu coração. Eu preciso ir embora, pedir o perdão. Eu pequei contra Deus e mãezinha querida. Mamãe que eu deixei a chorar, não cessou de orar, nem sequer um segundo, pedindo para Deus proteger, para não perecer o seu filho no mundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. De joelhos ao chão, pedia que Jesus tirasse o seu filho da penitenciária. E Jesus atendeu a sua oração. E quando eu voltei, eu fiquei surpreendido. As portas fechadas, eu pensava comigo: mamãe não está, ou partiu para a glória. E devagarinho fui me aproximando da porta do fundo, ouvi minha mãe orando, e na oração eu ouvia o meu nome. Abracei minha mãe e fugiu a tristeza. Dali a pouquinho a gente foi à igreja, e quando voltamos, mamãe adormeceu. Dos meus braços partiu para os braços de Deus. Minha mãe que eu deixei a chorar, não cessou de orar, nem sequer um segundo, pedindo para Deus proteger, para não perecer o seu filho no mundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. Aquela mãe, com seus joelhos dobrados ao chão, ela pedia para que Jesus tirasse o seu filho da penitenciária, e Jesus atendeu a sua oração. E quando eu voltei, eu fiquei surpreendido. As portas fechadas, eu pensava comigo: minha mãe não está, ou partiu para a glória. E devagarinho eu fui me aproximando da porta do fundo, ouvi minha mãe orando, e na oração eu ouvia o meu nome. Abracei minha mãe e fugiu a tristeza. Dali a pouquinho a gente foi à igreja, e quando voltamos minha mãe adormeceu. E os meus braços partiu para os braços de Deus. Hey, hey! Paz de Cristo! Você está no melhor lugar.
Seja muito bem-vindo. Hoje tem louvor, adoração, pregação da palavra de Deus. Não fique calado. Sinta-se à vontade. Essa é a casa de Deus. Adore ao Senhor. AD Interlagos, uma igreja a serviço do povo de Deus. Desculpa, meus irmãos, desculpa aqui, estava sem o som aqui, né? Eu tenho que ficar atento nisso. Deixa eu voltar a recapitular e dizer o que eu estava dizendo. Meus irmãos, nós tivemos um problema no meio aqui do culto, foi interrompido aqui a nossa live, porque a nossa live atingiu 45 países diferentes do Brasil, segundo o relato do Facebook. Provavelmente entrou em países que não têm o costume do cristianismo, deve ser por isso, alguma coisa, e eles derrubaram a gente, e aí... Por isso que deu aquele espaço aí, nós reconectamos novamente, mas estava tudo certo. Mas graças a Deus que as irmãs aqui, a nossa equipe aqui que está aqui na retaguarda, conseguiu pegar o nome de todo mundo, conseguiu pegar o nome das pessoas, porque hoje nós estamos aqui, falamos aqui da história de Rispa, não é isso? Muitas pessoas, irmãos, pedindo oração, nós vamos orar depois para todo mundo, vamos orar aí por todas as pessoas que até estão cometidas do vírus. Mas nós soltamos aqui uma pergunta: qual o nome dos dois filhos de Rispa? Depois dessa mensagem aqui, todos já leram, todos já entenderam, que todos responderam aqui quem eram os filhos de Rispa? Armone e Mefibosete. Lembrando que esse Mefibosete não é o Mefibosete filho de Jonatas, esse era filho de Saul. Podemos dizer que esse era Mefibosete filho, e o de Jonatas era Mefibosete neto, ok? Depois você lê a Bíblia, você vai entender. Eu estou agora acostumando a ler muitas coisas, eu quero buscar coisas que as pessoas normalmente não falam nas escrituras. Então, nós colocamos essa pergunta, muitas pessoas responderam, agora nós iremos fazer um sorteio para atingir as pessoas, para ver quem é que ganhou as duas maravilhosas cestas. Já sortearam lá? Não? Tem muita gente ali que respondeu certo. Muitas pessoas pedindo oração, nós vamos orar por todos, no irmão, não dá para falar o nome de todo mundo. Eu já quero aproveitar e adiantar aqui, faltam 3 minutos para nós terminarmos o culto. Fique na nossa live, no final vamos colocar um hino aí pós-lúdio que vai fechar a mensagem, o último hino. Então nós vamos levar para o sorteio, não é isso, Márcio? O sorteio está lá, não precisa não, nós colocamos, irmão, só para vocês terem a igreja, nós somos sérios, nós somos sinceros. Nós pegamos o nome de todas as pessoas que responderam e nós colocamos em um aplicativo que existe aí. E aí você vai colocando nome, tal. Depois você vai gerar um sorteio. O próprio sistema vai gerar esse sorteio aí. Então, vamos processar agora. Só vai valer para quem estiver na nossa live, né? Tá aí na nossa live e vai ganhar o prêmio aí. E assim que você receber, se identifica aí, para nós sabermos que você está na live e a gente providenciar o meio para levar até você. Soltou lá, Márcio? Solta o primeiro nome lá. Vou fazer aqui um suspense aqui. Vamos fazer um suspense. Solta o primeiro nome. E me traz aqui escrito o primeiro nome. Cadê? Saiu aí o resultado? Hã? Pera aí um pouquinho, olha, o nome dessa pessoa que saiu aqui, presta atenção aqui. Cadê a irmã Simone? Traz aqui a cesta para mostrar a cesta maravilhosa. Aqui, olha, aqui, ó, tem produtos da terrinha aqui, ó, tem chocolate, tem coisa boa aqui. Olha, tem coisa boa chegando. Glórias a Jesus. Então, graças a Deus, inclusive foi uma mãe. O nome dessa pessoa começa com F
e termina com A. O nome dela é Fabíola Almeida. Ela está aí na live, deixa eu ver. A irmã Fabíola está na live. Vamos observar, vamos esperar. Irmã Pedrinha também está por aí, tem muita gente. Cadê a nossa irmã Fabíola Almeida? Cadê ela? Glórias a Jesus. Apareceu aí, né? Então a nossa irmã Fabíola, nós vamos entregar para ela a sua cesta. Vamos fazer chegar até ela essa cesta. Cadê? Raquel também entrou aí na nossa live. Deus abençoe, irmã Raquel. Deus abençoe. Irmã Fabíola aí, está dizendo que estou aqui. Ela está dizendo que não acredita. Acredita sim, ó. Olha aqui, ó. Acredita, você ganhou uma cesta do Dia das Mães, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Campo de Interlagos. Está aí, irmã Fabíola. Você foi a primeira ganhadora que respondeu certo. Cadê os que estão na live aí? Vamos dar uma salva de palmas para a irmã Fabíola. Cadê todos que estão assistindo? Glórias a Jesus. Aqui está dizendo a mamãe aqui que arrasou. Qual é o próximo nome, irmã Simone? Próximo nome que já estamos indo para o final. Glórias a Jesus. Deu tudo certo hoje. Hoje chegamos ao final. Vai dar tudo certo. Tem mais um nome aqui que saiu aqui, ó. Começa com S e termina... Começa com S, mas não é a Simone. E termina com S, não é isso? Não. Começa com S e termina com A. Começa com S e termina com A. Essa linda cesta aqui, olha aqui, ó. É essa linda cesta aqui que a pessoa vai ganhar. Posso falar quem é? Posso falar? Vamos lá. Aqui. Nós vamos sortear aqui, depois nós vamos orar por todos. Eu quero chamar o pastor Luiz para orar por todos os enfermos. Depois eu vou entrar finalizando o culto. E eu quero falar aqui o nome da segunda ganhadora. Começa com S e termina com A. Como é o nome? Samila. Cadê a Samila? Ela está aí, a Samila? Vamos ver se a Samila está aí. Vamos ver aí se a Samila está aí na nossa live. Irmã Samila, deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Estou procurando. Vamos lá. Vai avisando aí, irmã Samila, porque tem um delay aqui. Daqui a pouco chega aqui. Irmã Samila, ela que ganhou a segunda cesta. Aqui, irmã Samila, olha, vamos ver se ela está na live. Vamos ver se ela está. Se ela não tiver, vamos ter que sortear um outro, hein? Mas avisa ela aí para entrar correndo. Cadê? Entrou! Samila Santos entrou, tá aí, conforme o combinado, tá tudo certo. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe toda a igreja. Eu quero convidar o pastor. Infelizmente eu estou aqui com esse trabalho maravilhoso, mas nós estamos também com o nosso coração partido, porque sabemos que tem muita gente enferma, nós sabemos que tem muitas pessoas passando por situações difíceis, com essa doença. Chegou aqui o nosso conhecimento familiar de irmãos aqui da igreja que foi cometido. Chegou ao nosso conhecimento de pessoas também que passou para a eternidade. Que Deus possa confortar. Mas, meus irmãos, não podemos perder a esperança. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de toda a nação. Tudo está nas mãos dele. Chegou aqui nosso conhecimento. Vamos orar para a nossa irmã Daiane também, que está enferma, mas não é de coronavírus não, viu, irmãos? Ela está enferma, está com condição de gripe, essas coisas. Vamos orar todos uns pelos outros. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram. Pastor Luiz, por gentileza, sente aqui e vamos orar e já aproveitar e fazer o apelo para aquelas pessoas que querem aceitar Jesus. Deus abençoe a irmã Simone, irmão Márcio, todos os irmãos que vieram nos apoiar nesse trabalho. O pastor Luiz estará orando por todos os enfermos. Depois a gente volta fazendo o pós-lúdio, encerrando em nome de Jesus. Você pode orar e dar as bênçãos apostólicas. Quero saudar os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, mais um dia de vitória. Vamos orar neste momento, apresentando os irmãos que estão enfermos, inclusive a irmã Daiane, irmão Roberto Reis e outros irmãos que nem sabemos e às vezes até nem conhecemos. Certa vez alguém convidou Jesus para fazer uma oração e ele respondeu desta maneira: eu irei e lhe darei saúde. E nesta noite Deus pode realizar este milagre na sua vida. Confie
e creia, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Eterno e querido Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento levanto a minha voz e as minhas mãos direcionadas ao trono da Tua glória, para suplicar, Deus, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia, e entre com providência na vida desses irmãos que estão enfermos. Repreenda toda enfermidade, toda dor, todo mal, toda doença que está existindo, Pai, que seja repreendida agora, em nome de Jesus, porque Ele tem o poder para dar a vitória, porque os seus filhos creem na Sua palavra e na Sua verdade. Deus eterno, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos, todo mundo está querendo ganhar a cesta, Deus, todo mundo aqui. Muito obrigado a todos os irmãos. Quarta-feira estaremos aqui novamente, na quinta-feira estaremos aqui. E na sexta-feira um grande culto de ensinamento. Você está convidado, você está convidada para estar conosco. E eu quero aqui agora agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco e pedir para os irmãos que continuem orando, para que Deus continue dando a tua graça, o teu poder, a tua virtude. E eu quero que vocês curtem no final aí o resumo dessa história que nós contamos aqui em uma forma de louvor. Nós estaremos ouvindo e nós já estaremos encerrando. Muito obrigado a todos que estiveram presentes na nossa live, em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Queremos encerrar aqui o trabalho. E todos estão, de uma certa forma, convidados para estar nos próximos cultos aqui conosco. E nós já estaremos encerrando em nome de Jesus. Queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco neste dia. Terminou aí, Simone? Eu ia colocar o hino aqui, mas eu não consegui colocar ele. Mas tudo bem, vamos lá, tocar o barco. Como é que aconteceu aí?